E daqui a 10 anos, olhem, eu nem sei se a maioria dos estudos politécnicos do interior ainda estarão abertos ou se não serão reconvertidos em hotéis ou em pousadas da velhice, porque juventude, infelizmente, no interior já não há. Meus caros, foram hoje publicados os resultados do acesso ao ensino superior. Quase 50 mil estudantes foram colocados na primeira fase e é dito que mais de metade foram colocados na sua primeira opção. Quer dizer que a outra metade não foi colocada na primeira opção. Parece que se bateram os recordes todos para o acesso aos cursos de medicina, mais de 1.500 candidatos que entraram. A procura para os cursos de educação também aumentou. A segunda fase ainda tem 5 mil vagas, são poucas, mas ainda tem. O Presidente do Conselho Reitor está todo satisfeito, diz que as universidades e os politécnicos conseguiram adaptar as suas ofertas às expectativas dos jovens, nada mais falso, pelo menos no que se refere aos politécnicos do interior, e passo já a explicar porquê. Como podemos ver aqui nesta tabela ao lado, os cursos com médias mais elevadas, portanto, teoricamente aqueles que têm os melhores alunos, são a Engenharia Aeroespacial no Minho e depois a Medicina no Porto, a Engenharia e Gestão Industrial também no Porto e a Faculdade de Arquitetura também no Porto. E em quinto lugar, a Faculdade de Engenharia e Bioengenharia também no Porto. Ora, e começamos já por aqui. Estes alunos, magníficos alunos, com médias de 18,86 por aí, até 18,45, são os melhores alunos do país, escolheram estes cursos para quê? Vamos começar pelo primeiro. Engenharia Aeroespacial. Portugal não vence um profissional, um aluno de Engenharia Aeroespacial. Nenhum destes alunos ficará em Portugal a trabalhar. Vão todos para o estrangeiro. Portanto, os melhores alunos de Portugal, os que têm notas mais altas, nenhum cá ficará, a não ser que arranje um tacho político. Mas eu não acredito. Porque um aluno tão bom, um aluno com estas médias, com certeza que será captado para ir ou para a NASA ou para alguma agência, ou algum país que tenha indústria aeroespacial. Portugal não tem nenhuma. Portanto, estamos aqui já a formar pequenos génios para depois irem todos trabalhar para o estrangeiro. Nem um dia ficarão em Portugal. E agora deixo-vos 10 segundos para pensarem nisto. Os nossos melhores alunos que entraram este ano para a faculdade, nenhum ficará a trabalhar em Portugal. Estamos a formar crânios para irem para o estrangeiro. O segundo curso é o de Medicina. Dir-se-á, sim, médicos nós precisamos. Mas por acaso também não. Não precisamos de médicos, porque temos mais médicos do que, por exemplo, França, Inglaterra, Bélgica, Suíça, de acordo com os pordatas desta vida, de acordo com os estudos baseados no número de médicos desses países, a dividir pela população. Tenho que acreditar em quem faz esses estudos, não é? Nós estamos acima da média europeia em termos de número de médicos. O que estamos muito abaixo dessa mesma média europeia, de certeza, é no número de médicos que trabalham para os pobres, ou seja, os médicos que trabalham para o povo. Aí é que estamos, de certeza, no fundo da tabela, porque são muito poucos. Muito poucos aqueles que trabalham exclusivamente para o Serviço Nacional de Saúde. Quase todos, pelo menos os melhores, os mais conceituados, aqueles que ganham mais, estão a trabalhar no privado. E estão a trabalhar no estrangeiro, que ainda é pior. Porque no privado ainda haverá alguma hipótese de algum português ser tratado por eles, os que têm mais dinheiro. No estrangeiro não há hipótese nenhuma, porque os portugueses não estão no estrangeiro, estão cá em Portugal. Portanto, segundo o curso mais preferido, nós temos talvez 75% dos médicos que vão ser formados, mas que não vão trabalhar para o povo português. Vão trabalhar para as elites, para a classe alta. Quando muito média alta portuguesa, nunca, quase nunca para a classe média, menos para a classe média baixa, zero para os pobres, que são quase metade dos portugueses a nível europeu. Provavelmente 5 milhões de portugueses são considerados pobres na Europa. Estes médicos não vão trabalhar para eles. Portanto, primeiro curso, Portugal vai ganhar zero, apenas gasta dinheiro na sua formação dos engenheiros aeroespaciais. Segundo, medicina, Portugal vai ganhar talvez 15% ou 25% destes médicos, na melhor das hipóteses, os outros não farão trabalho para o povo. E vamos para o terceiro curso, Engenharia em Gestão Industrial. Meus caros, como se Portugal fosse um país de grande indústria. A grande indústria que existe aqui é estrangeira e essa indústria, como por exemplo a Auto Europa, tem os seus engenheiros oriundos, neste caso da Alemanha.
não quer dizer que não haja um ou outro engenheiro especialista em gestão industrial que possa arranjar emprego em Portugal. Não quer dizer que não haja meia dúzia deles, mas a esmagadora maioria, se quiser exercer a sua profissão, tem que ser em indústrias a sério, que o justifiquem. E estas não estão em Portugal. Mais uma vez, estamos a criar génios, crânios, inteligência que vai trabalhar esmagadora maioritariamente para o estrangeiro. Vamos para o quarto curso, Faculdade de Arquitetura do Porto. Bom, em princípio sim, é o primeiro curso que eu vejo destes 4, à primeira vista, que pode ter empregabilidade em Portugal. Mas reparem, não há um mercado assim tão grande que consiga absorver centenas de arquitetos que já há. Não há. Os arquitetos acabam por ir para as câmaras municipais, alojados pelos partidos políticos, e poucos são aqueles que se ingram. Esses realmente sim são os melhores, mas são muito poucos. Portanto, mais uma vez, também não vejo aqui como é que Portugal, enquanto país no seu global, pode retirar grande benefício dos seus arquitetos. Mas, como digo, ainda é o primeiro curso que terá aplicabilidade em Portugal. E o quinto curso é o da Faculdade de Engenharia Bioengenharia. Meus caros, qual é a saída para um bioengenheiro em Portugal? Pouco melhor é, se não for exatamente a mesma coisa, que a de um engenheiro aeroespacial. Nenhuma. Quem não quiser ser demagogo tem que dizer que esses engenheiros, com estas médias, não se vão contentar a receber bolsas de estudo de 1.000 euros, os chamados 1000euristas, num instituto qualquer, num sítio qualquer, e passar a vida a receber bolsas de estudo de 1.000 euros até chegarem a velhos. Com certeza absoluta que isso não vai acontecer. Poderão fazer 1 ano, 2 anos nisto, até perceberem que o seu futuro está no estrangeiro, nos grandes laboratórios do estrangeiro, e não é aqui em Portugal. Portanto, meus caros, dos 5 cursos mais procurados desta amálgama de inteligência, a melhor inteligência do país, poucos ou quase nenhuns ficarão em Portugal ao serviço do povo. Estamos a formar crânios para irem trabalhar para o estrangeiro. Agora vamos ver o que acontece aos piores, no fundo da tabela, aos últimos a entrar, claro que não é para as faculdades, é para os politécnicos. E começo por recordar que o ensino politécnico é uma invenção de José Hermano Saraiva enquanto Ministro da Educação nos longínquos anos 60. A sua ideia era muito boa, era criar profissionais altamente especializados que, não sendo engenheiros, não sendo licenciados, não sendo mestres, não sendo doutores, estariam aptos para integrar o mundo do trabalho e fazer Portugal avançar, porque só criando riqueza nas empresas, no terreno, é que Portugal avança. A ideia era realmente muito boa, começou muito bem, mas passados 50, 60 anos, vemos que ela foi completamente subvertida. Em vez de formar técnicos especializados, os politécnicos querem é formar licenciados, mestres e até doutorados. Querem fazer uma concorrência pobre às faculdades, produzindo o mesmo trabalho e prestando o mesmo serviço, simplesmente para aqueles que não têm notas suficientes para entrar nas faculdades. Ou seja, é uma concorrência absurda que em nada serve os interesses do país. O ensino politécnico destina-se a criar técnicos especializados. Não é doutores, nem mestres, é técnicos que saibam trabalhar, impulsionar as empresas que os recebam, para que essas mesmas empresas possam atingir outros patamares e se possam aproximar do que se passa no estrangeiro, na Europa desenvolvida. Foi para isso que se criou o ensino politécnico, que está completamente subvertido. O ensino politécnico não está a cumprir, muito pelo contrário, a missão que visionários como José Hermano Saraiva e outros lhe atribuíram. E pior do que isso, não serve neste momento rigorosamente para nada. Olhem, as grandes empresas não querem engenheiros vindos do Politécnico, esqueçam lá isso. Vão buscar engenheiros vindos, mas é do Instituto Superior Técnico de Lisboa, ou do Porto, ou de Coimbra. E as empresas mais pobres, que lutam com dificuldades, essas não têm dinheiro para pagar engenheiros nenhuns, nem da faculdade, nem do Politécnico, não têm dinheiro para nada, esqueçam lá isso. Portanto, estamos realmente perante uma fraude no ensino politécnico. Fraude essa que está aqui bem patente nesta próxima tabela. Como podem ver, as médias de entrada nestes politécnicos do interior são inferiores a 100, a 10, portanto, são 95, ou seja, 9 valores e meio, arredonda para 10.
Só alunos muito mauzinhos, muito fraquinhos é que entram nestes politécnicos. E depois vão encontrar um ensino muito mauzinho também, que não lhe serve para nada. Os pais vão gastar dinheiro. E já agora também, digo num parênteses, se ainda há alunos no Politécnico do interior, é porque os pais não têm dinheiro para os colocar noutros politécnicos com notas superiores, onde a habitação, os quartos, são bastante mais caros. E é por isso que ainda há alguns alunos aqui no interior, nomeadamente aqui no Portugal profundo. Mas olhem, também pouco ou nada ganham com isso, só gastam dinheiro. Porque os alunos no final ninguém os quer, os que aqui estudam cada vez são menos, praticamente já não são nenhuns. Mesmo aqueles que são colocados nas pautas, metade nem sequer cá põe os pés. E acabamos por ter aqui apenas quem? Estudantes oriundos dos PALOPs, ao abrigo dos acordos multinacionais, nomeadamente dos PALOPs. Olha, agora a CPLP começa hoje a sua cimeira, mas que depois os próprios países de língua oficial portuguesa, que mal falam português, acabam por não pagar nada. Eu sei do que falo. Eles atrasam os pagamentos e acabam até por não pagar coisa nenhuma. E ao fim e ao cabo, quem paga a estadia daqueles alunos, o estudo daqueles alunos oriundos da África e de outros países, PALOPs, acabamos por ser todos nós. Ora, estes alunos formam-se e voltam para os seus países, na sua esmagadora maioria, pelo menos a ideia é essa. Portanto, mais uma vez, nem sequer destes alunos nós vamos beneficiar. Bem, eu aqui tenho esperança que alguns fiquem cá, porque os países de onde eles são oriundos são tão pobrezinhos que com certeza esses alunos, pelo menos em grande parte, preferirão continuar em Portugal e é aqui que nós ganhamos. Agora vejam a subversão total do ensino politécnico em Portugal. Os nossos alunos portugueses pouco ou nada beneficiam dele e os alunos estrangeiros é que estão a beneficiar alguma coisa. E aqui está a razão pela qual tudo quanto o presidente dos reitores disse é completamente falso. Os nossos alunos mais brilhantes e mais inteligentes não ficam cá. Na sua esmagadora maioria não ficam cá. E quando digo esmagadora maioria, digo 95% ou mais. Por exemplo, vejam, Engenharia Aeroespacial, quem cá fica? Bioengenharia, quem cá fica? Dos primeiros cursos mais requeridos, poucos cá ficarão, talvez alguns médicos e pouco mais. Portanto, a esmagadora maioria da inteligência vai para fora. E dentre os mais fraquinhos, alunos mais fracos, aqueles que nem precisam de 10 para entrar, nós temos aqui os institutos politécnicos do interior cada vez mais desertos. As pessoas desacreditaram completamente do ensino politécnico no interior, pela sua falta de qualidade, pela sua desadequação total às necessidades das empresas do país, e os únicos que ainda aproveitam alguma coisa com isto são os estudantes estrangeiros, oriundos dos PALOPs, que assim, em alguma medida, acabarão os seus cursos e ficarão a trabalhar em Portugal, alguns deles. Como veem, a subversão total do ensino em Portugal e, portanto, isto não podia correr pior. Se assim continua, e pelos vistos continua, daqui a 5 anos ainda estaremos pior do que hoje e daqui a 10 anos, olhem, eu nem sei se a maioria dos estudos politécnicos do interior ainda estarão abertos ou se não serão reconvertidos em hotéis ou em pousadas da velhice, porque juventude, infelizmente, no interior já não há.